Ainda dá tempo de passar em medicina este ano? Essa é uma pergunta interessante, importante que eu tenho recebido. Débora, eu comecei a estudar esse ano, eu comecei a estudar em março, eu comecei agora. Ainda dá tempo de eu me preparar e passar na faculdade que eu quero? A resposta, gente, é muito simples e eu vou explicar algumas coisas para você. Sim, ainda dá tempo de você estudar e conseguir sua aprovação, sem a menor dúvida. Mas depende de algumas coisas que nós vamos conversar aqui nesse vídeo, beleza? Eu preciso analisar algumas coisas muito importantes e decisivas para saber se eu vou ou não ser aprovada em medicina este ano, beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? Antes de começar, eu vou pedir para que você, se você acompanha o nosso canal, se você gosta do conteúdo, dá aquela curtida no vídeo, porque anima, me incentiva a vir aqui gravar conteúdo novo para você, beleza? Vamos lá! Olha só, se dá tempo, sim, dá tempo, você tem como sim passar em medicina esse ano, mas depende de alguns critérios extremamente relevantes. Quais são eles? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que é comum entre os alunos quando eles começam a achar que o tempo está curto, né? Algumas provas, gente, já começam aí, alguns vestibulares já iniciam aí em outubro, alguns novembro e dezembro. Então a gente tem um espaço muito curto de tempo. A gente tem aí entre 4 e 6 meses para nos prepararmos para o vestibular. E aí é comum o aluno pensar o seguinte: já que eu tenho pouco tempo, eu vou me preparar para um vestibular mais fácil, menos concorrido, que a lista roda mais. Mas a pergunta é a seguinte: você queria esse vestibular? Não é o que eu mais queria, mas talvez nessa faculdade aqui eu consigo. E o caminho não é esse. O que é importante? Você vai ter que fazer sacrifício para passar em medicina, independente de qual seja a faculdade. Eu concordo que em algumas faculdades um pouco menos, outras um pouco mais, mas o sacrifício vai ter que ser feito, beleza? Então eu te aconselho o seguinte: o sacrifício tem que ser feito, se esforce e faça o sacrifício para que você consiga aprovação onde aquilo te realize, onde você realmente quer, porque pelo menos vai valer a pena todo o seu empenho, todo o seu esforço e o fato de ter que abrir mão de uma série de coisas. Beleza? Essa é a primeira coisa. E Débora, o que eu tenho que fazer? Gente, se nós temos um espaço curto de tempo, eu tenho que otimizar os meus estudos. Quando a gente tem um tempo grande, ou a gente não tem preocupação com o tempo, eu posso começar devagar, vejo toda a matéria, faço um monte de exercícios, depois eu volto e se precisar eu faço revisões, mas no ponto que nós estamos hoje, em junho, tô gravando esse vídeo aqui, eu não sei quando é que você tá vendo, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de junho, gente, Dia dos Namorados, hein? Dia 12 de junho de 2001. Se você... 2001 não, gente, 2021. Se você quer ser aprovado este ano, você tem que otimizar os seus estudos. Então, a sua programação tem que ser muito eficiente. Então você tem que ter muito claro o que é importante e relevante para o seu vestibular. Então não perca tempo com nenhum conteúdo irrelevante. Então você precisa ter claro quais são os tópicos de cada matéria que você vai fazer. Então quais são os tópicos de matemática, quais são os tópicos de química, de física, e isso serve também para as outras matérias, né, de humanas, biológicas. Você tem que ter isso muito claro. Por quê? Se você só estudar aquilo que vai ser cobrado de você, você já vai enxugar um monte de coisa e você vai deixar de perder tempo aí em estudando coisas que não são relevantes. Primeira coisa, quando você começa a estudar, isso significa, pelo menos na minha cabeça, muito claro, não sei se na sua, eu espero que sim, é muito claro que você precisa resolver muitos exercícios. Beleza? De cada matéria que será cobrada na sua prova. Então, se eu falar para você o seguinte: polinômio vai estar na sua prova desse ano, você tem que dominar esse conceito de acordo com a prova que você vai fazer, com o grau de dificuldade. Como que eu vou dominar? Eu tenho que aprender os conceitos básicos, eu tenho que fazer um monte de exercícios com as características da prova que eu vou fazer, para que eu esteja pronto para qualquer possibilidade dentro dessas questões, ok? E eu só vou conseguir isso fazendo exercícios. Tudo bem? Deu para entender? Então eu tenho que pegar todas as possibilidades de polinômio e resolver. Todos os tipos de pergunta daquela matéria eu tenho que ter treinado, para quando eu chegar na minha prova, aquilo ser um processo natural. Beleza? Só que, Débora, eu vou gastar muito tempo. Exatamente, você precisa ter isso muito bem organizado e disponível para você. Por quê?
A ideia, com o tempo que nós temos hoje, o principal é que você tenha tudo pronto. Você tem o cronograma pronto, saiba exatamente o que você vai estudar, que você tenha essas análises, quais são os exercícios, a sua evolução e uma sequência, não? Qual é a matéria que eu vou estudar primeiro, qual que eu vou estudar depois, quantos exercícios eu vou fazer, por que eu estou fazendo esses exercícios, eu estou fazendo certo, eu estou ganhando tempo, isso tudo, gente, é extremamente relevante. Então a pergunta, na verdade, quando o aluno pergunta, Débora, dá tempo de passar em medicina esse ano? A resposta é sempre a seguinte, depende. Depende de como você está estudando, qual é a frequência que você está estudando, qual é o método que você está usando para estudar. Isso tudo é muito importante e decisivo. Beleza? Porque se eu estiver estudando de forma muito genérica, muito abrangente, muito aberta para todos os vestibulares, as chances são de que vai chegar o dia do meu vestibular e eu não vou ter tido tempo de aprender tudo que eu preciso aprender para passar. Então, o segredo agora para você que está vendo esse vídeo de junho em diante, para que você conquiste a sua aprovação esse ano, é estudar as coisas certas e ser um sniper, né? Ser certeiro nessa hora. Como assim, Débora? Eu tenho que saber exatamente o que estudar, então eu tenho que saber os tópicos que vão cair na minha prova, né? Ou provavelmente estarão na minha prova, como eles estarão, para eu treinar muitos exercícios e conseguir ganhar. Tem provas que você vai ter que praticamente gabaritar. FAMEMA, por exemplo, você vai ter que gabaritar. Então você tem que saber aí, quase que com certeza, todos os tópicos tem que dominar para que você consiga a sua vaga. Tem umas outras provas que tem aí uma margem de erro, né? Então, Einstein, Santa Casa, na FAMERP, Unesp, tem uma margem de erro pequena, mas existe uma margem de erro. Só que você precisa, para garantir sua vaga, você precisa ter um nível de acerto muito grande. Beleza? E para isso, gente, só com estudo eficiente, com planejamento, com os tópicos certos, listas, tudo isso direcionado para aquilo que você vai fazer e para aquilo que vai ser cobrado de você. Beleza? Então, ó, a resposta é sim. Se você começou a estudar agora, você pode sim ser aprovado em medicina pela VUNESP este ano de 2021. Mas você precisa ter uma direção certa, um caminho certo para seguir. Lembrando de uma coisa, esforço só é válido se for na direção certa. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!